Olá pessoal, eu me chamo Natan, eu sou atualmente diretor regional da ABU de São Paulo e Mato Grosso do Sul e eu estou gravando esse vídeo na verdade é um segundo vídeo de uma série de dois vídeos, onde eu queria trazer algumas ideias e trazer algumas orientações, né, na verdade, para estudantes da ABS. Sobre o primeiro vídeo foi sobre como criar um núcleo de ABS, né? E aí eu explico o que é ABS, né? Mas basicamente são grupos de estudo bíblico nas escolas de ensino médio e cursinhos pré-vestibular no Brasil, né? Então a criação de grupos de estudo bíblicos em escola. E aqui eu gostaria só de trazer uma mini oficina, por assim dizer, né, sobre o estudo bíblico pelo método sueco e sua aplicação nos núcleos de ABS, né? Uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, né, que tá ABS 40 anos, né? Esse logo na verdade é um logo especial da ABS do Brasil, que foi feito na verdade em 2012, né? Então é um logo aí que tá meio desatualizado, por assim dizer, né? Porque assim, em 2012 a ABS no Brasil completou 40 anos, então ela surge em 1972, né? Então em 2012 ela completa 40 anos e a Aliança Bíblica Universitária do Brasil faz esse logo, não só nessa cor, em outras cores também, né? Em comemoração aos 40 anos de ABS, né? Também teve, se eu não me engano, um encontro brasileiro de ABS em 2012, também por causa dos 40 anos de ABS. Enfim, hoje eu quero falar rapidamente sobre o método sueco, o estudo bíblico do método sueco, mas eu quero trazer também a aplicação dele nos núcleos de ABS, né? Porque assim, existe já um vídeo muito conhecido já entre o pessoal da ABU sobre o método sueco, né? Que é o vídeo do nosso obreiro Pedro, né, o Pedro Valenzuela, que ele gravou sobre o método sueco e que está disponível no canal da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. A ideia que não é repetir informações, apesar de que eu repetirei algumas informações, mas é também apresentar o estudo bíblico pelo método sueco, repetindo algumas informações, né, como eu falei, mas não todas, mas e relacionando, mostrando como que esse método ele é interessante para um contexto de grupos de estudo bíblico em escolas de ensino médio, tá? Essa é basicamente a ideia. É um videozinho ainda mais rápido que o anterior, né? Assim espera, né? Na verdade, não sei, mas eu acho que vai ser, na verdade. Bom, introdução, né? O método sueco, o estudo bíblico pelo método sueco, é uma forma de estudar a Bíblia, é uma forma que surgiu na Suécia, e é uma forma que vai se popularizar ao redor do mundo, assim, né, com o tempo. Ela surge na ABU da Suécia, por assim dizer, né? Lá não é esse nome, ABU, mas na ABU da Suécia, e depois vai se popularizando e indo para outros movimentos missionários estudantis também. A ideia básica do método sueco é que, na verdade, são perguntas gerais utilizando símbolos, né? E aqui eu gostaria de mostrar para vocês, por exemplo, uma folha do método sueco, né? Essa folha aqui, inclusive, esse estudo, né, do método sueco, que inclusive está no Drive que eu falei no vídeo anterior, no Drive da ABS de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e que todo mundo pode usar, pode acessar esse Drive e utilizar. Então, isso daqui é um método sueco, né? Um estudo bíblico pelo método sueco. Então, essas são as perguntas que são esses símbolos aqui, né? São as mesmas, todo estudo bíblico vai ter as mesmas perguntas, né? Então, quais são essas perguntas? A setinha para cima, que é tudo o que você descobriu sobre o caráter de Deus. Então, a ideia é ler o texto no grupo do estudo bíblico, tirar um tempo para pensar e refletir e escrever sobre o texto e pensar, por exemplo, nessas questões, né? Essa seria a ideia. A primeira questão, então, tudo que você descobriu sobre o caráter de Deus nesse texto, por isso a setinha para cima. A setinha para baixo significa tudo que você descobriu sobre a natureza do ser humano.
O ponto de interrogação é tudo que você não entende e que até gostaria de perguntar para o autor, ou até mesmo para Deus, assim, né? E aqui, pessoal, um comentário que o próprio Pedro faz no vídeo dele, não é necessariamente você que está guiando o estudo, você não necessariamente precisa responder essas indagações, né? Então, é mais para a gente compartilhar dúvidas, compartilhar indagações, para que a gente possa se lembrar também que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender completamente a Bíblia, né? Compreender de forma correta as Escrituras. E muitas também muitas dúvidas são dúvidas que também não têm muita resposta, né? Por exemplo, o texto de João 8, que fala que Jesus estava escrevendo com o dedo na areia, né? Surge a dúvida, o que Jesus estava escrevendo? Então, é uma dúvida que não tem uma resposta, né? Mas é uma dúvida que pode surgir. Então, é alguma dúvida. A lâmpada, né? Como se fosse uma luz acesa, né? Uma lâmpada acesa. Seria uma ideia nova, uma nova descoberta. E a setinha horizontal seria algo que te chama a responder em obediência, então algo que você aprende de forma prática nesse nesse estudo bíblico, algo que você aprende de forma prática nesse texto, né, que foi usado nesse estudo bíblico, ou também algo que você pode compartilhar com o próximo aqui também, né? Dá para fazer isso, tipo, como servir ao seu irmão, algo que você aprendeu para servir, etc. Essa seria algo mais horizontal, né? Mais prático e mais com relação ao ser humano também. Então aqui é basicamente como funcionaria, aqui é um modelo, né, de estudo bíblico pelo método sueco. Às vezes, por exemplo, eu tenho outro modelo aqui, que, por exemplo, não tem as perguntas, né, porque é fácil de memorizar, não é nada difícil, só tem realmente as imagens que você aprendeu sobre Deus, sobre o ser humano, dúvidas, uma ideia nova, uma nova descoberta, algo que você descobriu a partir desse texto, né, que você não tinha se atentado antes, por exemplo, né? E o que é algo que me chama a obedecer, né? A praticar e obedecer nesses termos. Então, esse é o estudo bíblico pelo método sueco. Novamente, isso daqui está tudo no drive de materiais que eu falei no vídeo anterior, tá bom? E por que, né? Por que o método sueco ele é interessante para ABS, para o contexto de ABS, né? O método sueco ele é muito interessante, talvez o ponto o ponto principal, assim, da importância e de como o método sueco é interessante para o contexto de ABS é porque ele possibilita realizar estudos menores, né? O método sueco pode ser um método de estudo bíblico que você pode fazer bem mais rápido, por exemplo, aplicar o estudo bíblico bem mais rápido do que o estudo bíblico indutivo. E por ser então um estudo bíblico menor, mais rápido, ele pode se encaixar melhor, por exemplo, na duração dos intervalos das escolas de ensino médio, que é relativamente menor assim do que, por exemplo, quando a gente fala de um contexto universitário, que muitas vezes até os estudos bíblicos não são feitos nos intervalos da aula, mas na verdade em algum horário antes das aulas ou antes do pessoal ir comer no restaurante universitário e tudo mais, né? Já no contexto de ensino médio, a maioria das escolas, os estudantes não ficam nas escolas, então eles só têm um intervalo para fazer o estudo bíblico e esse intervalo normalmente é curto. Então, o método sueco é interessante porque ele possibilita estudos mais rápidos, o que encaixa melhor nesse tempo mais curto aí dos intervalos das escolas, né? Além disso, como vocês viram, ele é bem fácil de ensinar para alguém, é bem tranquilo, de aplicar, ele não exige nenhum tipo de estudo prévio, que, por exemplo, o estudo bíblico indutivo exige, né? Tem uma oficina de estudo bíblico indutivo aqui no meu canal também, que vai trabalhar o estudo bíblico indutivo e vai mostrar como é demorado fazer um estudo bíblico indutivo, né? Já o método sueco é só você selecionar um texto, né? E a ideia é o grupo pensar junto, né? A ideia seria, né? Você leva esse papel, por exemplo, várias cópias desse documento aqui, né? Então vamos supor, você vai
fazer esse estudo bíblico. Como que aplica esse método sueco? Você leva esse papel, você pode leva várias cópias dele, cada um pode ler um versículo bíblico no momento, e aí você deixa um tempo para eles responderem essas questões aqui, né? A resposta ela pode ser escrita, né? E aí, por exemplo, você teria que levar também caneta para todo mundo poder escrever, mas eles podem também, em um contexto em que às vezes não é possível levar caneta e tudo mais, ou até um contexto que é mais curto mesmo e que talvez nem dê muito tempo, eles podem só pensar nas respostas, né? E aí depois desse tempo em que eles escreveram as respostas ou pensaram nas respostas, a ideia é abrir para o grupo compartilhar. Então você vai indo pergunta por pergunta e vai ouvindo e também compartilhando o que você aprendeu com os outros membros que estão participando desse estudo bíblico. Essa é a ideia, é assim que se aplicaria. Então é algo rápido, é algo que é fácil de ensinar, é algo que é fácil de aplicar, algo que não exige estudo prévio, né? Você só precisa escolher um texto bíblico, né? E exatamente por isso, em contextos de grupos de ABS, em contextos de grupos que estão começando, é aí um excelente modelo, né? Bom, eu acho que por hoje é isso. Novamente, eu deixei novamente aí, né, a frase do manual da ABS, né, caminhamos olhando para o Deus eterno, sabendo que o sonho de ver cada estudante rendido aos pés de Jesus é nosso desafio até o dia que Cristo nos chamar. Então, para a gente nunca esquecer, né, dessas verdades, e acredito que seja isso. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, me procurar de alguma forma, tá bom? E é isso, gente. Deus abençoe. Um abraço, até mais.